Olá, eu sou Rafael Viana, eu sou médico há 21 anos, trabalho na nutrologia e na medicina do esporte. Eu tenho um grupo que eu cuido de mulheres acima de 40 anos, um grupo, dezenas de mulheres, que começam a correr e procurar bem-estar, saúde, e tem um grupo que acaba se apaixonando pela corrida e começa a correr 2, 3, 5 quilômetros e naturalmente, com treino, elas querem ajuda para performance, né? Para melhorar sua performance. E isso que eu tenho que proporciono, um grupo de pessoas que ajudam. Sempre tem um médico, um nutricionista e principalmente um educador físico que faz os treinos. Mas o que eu acho mais impressionante desse grupo de mulheres que correm é que eu aprendo muito com elas e vejo a transformação que é na vida delas, o que é a corrida, o bem-estar, a coisa do amor do próprio corpo, e melhora todas as partes da vida dela, melhora a parte dela como se relaciona no trabalho, na família. E o principal que eu acho é ter essas metas, né? Esses objetivos, que começa com 5 quilômetros, aí ela já quer fazer 10 km, aí depois quer fazer meia maratona, e até eu tô tendo uma paciente minha com acima de 60 anos que vai fazer a primeira maratona dela esse final de semana. Então é isso que eu tenho orgulho, assim, e me motiva. Todas elas são um aprendizado, né? Você vai aprendendo diariamente. Eu podia contar histórias assim mais impactantes, porque são dezenas, muitas histórias que eu tenho, como é na medicina em geral, né? Mas dizer a mais marcante, porque para cada pessoa essa coisa de marcante tem um propósito, porque o que você acha que é pouco para outros é uma coisa muito grave e tudo. O que eu vejo assim, por exemplo, casos de pessoas que têm problemas, eu vejo muito que a gente incentiva o exercício físico. Eu sou médico do esporte, trabalho, então eu tento dar o que a ciência tem de melhor para os atletas, para meus pacientes. Então é uma coisa legal que, poxa, você vai ter e tomar suplementos que Cristiano Ronaldo toma, eu acho sensacional. Então hoje o mundo evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, então tem como você trabalhar essa parte do corpo sem se lesionar. Não é para você fazer uma coisa à toa, tem que fazer exames, tem que passar os exames do coração. Mas tem várias histórias que você falou, uma marcante, por exemplo, pacientes meus assim, é comum que emagrecem 20 a 30 quilos, é só virar a chave. Não tem assim uma idade. Você pode, a qualquer momento, você transformar a sua vida. Não é uma coisa assim, amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço isso, ou amanhã nunca chega. É só pensar assim. Eu sempre gosto de falar com eles, colocar pequenas metas, sempre é pequenas metas. Assim, primeiro vamos voar até a lua. Não, vamos botar uma meia, um tênis. Às vezes eu falo muito de corrida, caminhada, porque eu acho sensacional. Às vezes você não precisa nem de um tênis. Você tá, às vezes, hoje é muito legal isso, essa energia com o planeta e tudo. Você caminhar na praia, caminhar num sítio. Você pode até caminhar no paralelepípedo, não te impede, só ter cuidado de não machucar o pé. Mas eu falo, essa energia, isso está se estudando muito, não é uma coisa que parece meio balela, essa coisa da energia do corpo. É necessário, às vezes, você ficar descalço ou botar um tênis, começar a caminhar. Eu falo, começa a caminhar. Todo mundo tem hoje é muito comum esses relógios, a gente nem usa para ver quantos passos você deu e vai colocando pequenos objetivos. Eu gosto de falar de pequeno objetivo, mas tem um porquê. Porque se você bota meta muito alta, é legal você botar muito meta alta, mas se você bota baixa, você fica meio desmotivado. E às vezes você fica se sentindo até que você é meio fracassado, né? Poxa, aquela meta nunca chega. Então, assim, o mais importante, eu acho, é a pessoa estar viva, estar bem. Isso já é uma vitória. Se você já entende isso na sua vida, umas pequenas metas vai fazer você ficar cada dia mais feliz. Porque essa coisa, eu falo, eu amo esporte. É uma coisa que me motiva. Eu acho que eu aprendo muito. Eu fazendo esporte, eu pratico desde criança. E as pessoas que começam a fazer qualquer atividade, a gente vê você se tornar uma pessoa melhor. Eu jogo muito tênis. Eu tenho um grupo de corrida, mas uma coisa eu jogo tênis. O tênis é muito mental. Mas você vê que sempre o adversário é você sentir que você está se superando, está se tornando uma pessoa melhor.
Nunca é contra no final seu adversário, é sempre... É aquilo que fala, o pior inimigo é você mesmo. Então é você ser sempre uma pessoa melhor. E a saúde vem junto, né? Nossa, o controle alimentar é muito importante, porque a pessoa que tem um controle da sua alimentação, ela tem um controle em vários aspectos da vida. Ela tem um controle da vida financeira, ela tem um controle da vida até de uso de rede social, ela se controla em tudo, porque o excesso é ruim. A pessoa que tem compulsões, vive por excesso, às vezes é para preencher alguma coisa que está faltando nela. Então, é a pessoa saber que excesso não é legal. Eu falo assim, às vezes você sabe que está fazendo uma coisa ruim. Tem pessoas que têm mais facilidade com essa coisa de alimentos, de tudo. É você ter a noção que o alimento é como se fosse um combustível para o seu corpo. E você entender que aquele alimento é igual a qualquer relação. Você vê os vegetais, você vê os alimentos saudáveis, e muita gente fala assim, só pensa no gosto e tudo, mas não tem essa noção que aquilo é que vai te fazer melhorar sua vida em todos os aspectos. Eu, quando criança, eu tive muita aula de jiu-jitsu, de luta, e eu lembro sempre uma do Carlos Gracie, que ele até já faleceu, e quando ele já tinha essa noção, ele olhava para o alimento, ele só comia aquilo que entregava para ele. Uma coisa que todo mundo no mundo médico hoje, na nutrologia, fala para ter esse entendimento do alimento. Tem pessoas que têm a facilidade, ele olha para o alimento, ele não vai comer uma coisa que sabe que aquilo vai te fazer mal. E hoje o problema da humanidade hoje virou. Há anos atrás, 30, 40 anos atrás, o problema era a falta de alimento. Existe hoje, com certeza, tem pessoas que passam fome, falta de alimento, mas hoje virou. Hoje é o excesso de alimento. São pessoas que se alimentam demais e se alimentam errado, comendo muito processado, fast food, trabalha demais. A gente entende que na história da alimentação, da industrialização, os alimentos foram feitos para praticidade. A gente tem que trabalhar, tem filho, aquela correria. Mas desde o momento que aquilo está te fazendo mal, a gente tem que falar assim, pô, parei, vamos ver o que está acontecendo, vamos comer. Igual nossos bisavós lá, uma comidinha de verdade, comida natural, sem agrotóxicos. Eu acho que por esse é o caminho. Mas sempre eu tenho que falar isso assim da parte da obesidade, porque eu trabalho muito com atletas, alta performance, mas tem pessoas, poxa, todo médico trabalha com isso, tem uma grande parcela de pacientes que tem problema com peso. E parece ser uma coisa bem clara hoje, mas tem pessoas que ainda têm preconceito com pessoas obesas e tudo, que acha que, até falar a palavra forte, acha que a pessoa é assim porque ela não se cuida ou é fácil, é só não comer e ir para academia. Não, é doença. Obesidade é doença. É você não ter um preconceito contra a pessoa. Ela precisa de um tratamento multidisciplinar, precisa de um médico, de um nutricionista. Não é assim, falar como o pessoal fala, falta de vergonha na cara e tudo. Falo isso muito bem porque hoje é uma quebra de paradigma. Eu acho que a obesidade é igual como a gente tinha antes da depressão, que achava que era frescura e não é. E hoje a gente sabe que é doença. A obesidade é doença, a pessoa precisa de ajuda. Ela é a base de todas as doenças. Mas eu converso com professores meus da década de 80 e 90, mesmo no meio médico, isso é muito forte. As pessoas que trabalhavam, os outros médicos achavam que o médico que trabalhava com isso era besteira. Era, poxa, você está com excesso de peso, é só fechar a boca e ir para academia. Não é assim. A pessoa precisa de ajuda. Na vida, todo mundo precisa de ajuda para performar. E saber que a obesidade é doença e tem tratamento, tem quem possa te ajudar. Existem medicamentos super seguros, tem ótimos médicos que vão te ajudar. E é só começar. E o exercício físico está aliado a isso. O exercício físico, ele dá uma sensação de bem-estar. Hoje a gente sabe que quando a gente faz exercício físico, libera serotonina, endorfina, melhora várias substâncias e hormônios no corpo que às vezes dá aquela sensação de felicidade, você fica horas sem aquela vontade de comer, parece que preenche um vazio que você tem. Mas ao mesmo tempo, para você ter performance no exercício, você tem que saber se alimentar. E eu vejo isso, por isso que o aliado do exercício com a alimentação é muito importante, que a pessoa vê que está melhorando,
vê que está se gostando, vê que está entrando naquela roupa que ela não entrava, ela vai e começa a querer se alimentar melhor, para ela praticar, correr melhor, se sentir melhor. Uma coisa acaba levando a outra. A compulsão alimentar é um problema que eu vejo que é muito grande, assim, que tem muita relação. Tem muitas pessoas que têm compulsão, mas não é só a compulsão alimentar é uma coisa que é muito preocupante, mas são compulsões em várias áreas, às vezes elas se acumulam. A compulsão alimentar, às vezes ela se acumula a pessoas que elas não se acumulam só peso. Você vê que ela acumula coisas, são pessoas acumulativas. E depois de anos assim que eu falo com o paciente, eu sei que é uma coisa que tem que se trabalhar, mas é criar essa coisa do desapego. Tem tanta coisa que a gente tem, até hoje a gente fala muito do planeta, de tudo, tem que desapegar. Tantas roupas que você não usa, você pode doar, se não quiser, ou vende mais barato, mas entender que às vezes a pessoa não é só compulsão e acumula peso, ela acumula tudo, desde coisas boas a coisas ruins. E é isso que eu tento trabalhar, tentar. Eu vejo assim, ó, desapega de tudo que você tem, dá uma limpa na sua casa, que você vai ver que vai ser uma coisa do universo, vai te trazer só coisas novas, coisas boas, coisas diferentes e tudo. Desapega, eu falo isso, desapega. E tem pessoas, eu vejo muito, acho que no Brasil todo mundo tem aquele armário grande, guarda aquelas coisas e tudo, ó. A gente é legal ter a lembrança dos parentes, mas poxa, já passou, tanta pessoa precisando e tudo. E eu vejo muito na Europa, às vezes na Itália, na França, quando você acaba médico, tem chance, né, viajar, passear, fazer curso, até morar lá, já morei e tudo, a gente vê que, eu acho que é por causa da guerra e tudo, eles têm no armário, eu falo, você vai lá, quem já viaja, às vezes é um armário pequenininho, eu falei, cara, como vai caber nem minhas roupas que eu vou viajar? Eles têm lá 2 calças, 3 camisas, 2 ternos. É de marca boa, mas só tem aquilo, cara, e se veste super bem. Às vezes você tem uma casa cheia de tranqueira que não usa, e eu vejo que a alimentação tá por isso. Você quer acumular, comer demais, e não precisa. Você é a pessoa, todo mundo vive bem, comendo saudável e comendo pouco. É verdade, comendo pouco. Na medicina, hoje a gente é fascinado por isso, é uma coisa que eu tenho que até que falar. A gente estuda muito pessoas que viveram mais de 100 anos. A gente chama de Blue Zones, são áreas no mundo. Na nutrologia a gente é fascinado nisso, das pessoas que vivem, que a gente quer saber, né? Que cara vive mais de 100 anos? E tem várias regiões do planeta que vivem mais de 100 anos. Um dos segredos, além de ser locais assim que tem um controle de estresse, são lugares mais tranquilos, até próximos de litoral, mas unânime é que eles comem muito vegetais. Tem uma alimentação muito vegetal. Independente se a pessoa come carne, peixe, ovos ou só come vegetais, mas os vegetais sempre estão lá. Então, se você quer viver muito, evitar doença, come mais vegetais. Vai por mim, vai nessa dica aí. A função do nutrólogo, ele ajuda muito, que ele auxilia o atleta tanto de amador, de alta performance, até uma paciente comum, seu idoso, seu vovozinho que está lá, você, na parte do quê? Da alimentação e principalmente da suplementação, porque tem a individualidade de cada pessoa. Às vezes não é tão simples assim. Um alimento para uma pessoa, às vezes é diferente do que tem que ser para outra. A gente tem uma forma geral, vamos se alimentar melhor, sem processado, ter uma comidinha de verdade. Mas o médico ele vai lá e vê seus exames, vê o que está faltando. Na área, tanto de quem corre como não, várias pessoas que têm deficiência de ferro, tem anemia, tem deficiência de vitamina B12, que às vezes esses alimentos multiprocessados não têm, é auxiliar na reposição mais direcionado para aquilo que você precisa. E às vezes a pessoa não precisa de nada. É raro hoje em dia isso. Tem pessoas que está tudo exame top. Aí eu auxilio naquilo que ela pode ver, suplementos que vão ajudar ela a ter melhor performance na corrida, ter mais energia. A gente vê que às vezes do trabalho intenso, você não acaba faltando energia durante o dia, ou durante a manhã, ou depois do período da tarde, ou falta sono, às vezes o sono não está legal, você não dorme, você não produz direito. Então ajuda em vários aspectos, mas sempre é multidisciplinar. Ele tem um médico, eu sou médico do esporte, nutrólogo, mas sempre associado à parte da nutrição, nutricionista, sempre associado ao educador físico. E hoje o que eu estou vendo muito que muitas pessoas, a parte da terapia mesmo, porque a gente vê que não é tão simples assim, às vezes
tudo que possa agregar e ajudar, eu acho que é importante. Diria que sim, que é uma coisa que tem a parte técnica, tem a parte científica do médico, mas entender que cada paciente é de um jeito. É você entender o que o paciente sente, qual o objetivo dele, se ele tem essas metas e o que eu posso de ajudar ele como um todo. Por mais assim, eu sou apaixonado em tecnologia, todo mundo é, mas eu acho que a parte humana e entender essa parte do paciente, o médico, essa relação é o mais importante para ter sucesso. Nossa, recomendo corrida demais para todo mundo. A pessoa às vezes quer correr, mas não sabe como começar. Tem que começar fazendo pequenas metas. E você se agradecer e falar assim, pô, consegui essa meta. Qual a primeira meta? Vou caminhar meia hora 3 vezes por semana. Então quero caminhar 3 vezes por semana. Escreve num papel, coloca na sua frente para você seguir e não esquecer. Bota no alarme no celular, começa. Todo mundo pode começar. Que a pessoa às vezes ela não começa e fica reclamando. Procrastinando. Esse nome é muito... E todo mundo faz isso, já fiz demais. Você não vai, fica procrastinando, eu não sei o quê, hoje trabalhei demais, não sei o quê. Não, coloque num papel, bota a data. É sempre bom você botar data, dia e o que vai fazer. Funciona para várias pessoas, funciona para mim, vai funcionar para você. Coloque, fala, vou caminhar 3 vezes por semana. Você começa caminhando e você pega gosto por aquilo, você começa a aumentar o tempo, depois você começa a trotar, depois você vai começar a correr e depois você vai evoluir para a corrida mesmo e vai querer. Mas isso sempre com orientação médica, passar no cardiologista, ver o coração. Mas você vai pegando amor àquilo, naturalmente você vai virar uma pessoa grande corredora. Não fique imaginando, é você curtir o processo. Que a pessoa assim, já vou me inscrever na maratona, eu vou correr. Não faça isso. Sempre comece caminhando que você vai chegar lá. O corredor é uma pessoa que ele dispensa uma alta carga energética, ele precisa principalmente de uma alimentação equilibrada e saudável. Achar que vai encontrar os macro e micronutrientes, os macronutrientes que a gente sabe que são as proteínas, os carboidratos e os principais micronutrientes, minerais, vitaminas. O que a gente fala para o corredor, atleta, é o mesmo que a gente fala para qualquer pessoa para evitar doença. São a comidinha de verdade. Nunca esquecer da proteína, dos vegetais e dos carboidratos, que a gente fala assim, não vou comer carboidrato. Que a gente fala, poxa, eu vou no nutrólogo, vou lá no médico para emagrecer, eu não vou passar fome. Não, comida você pode comer. Eu até brinco com os pacientes, comida de verdade, se você pega lá um pacote de alguma coisa, você come aquilo e você já quer comer outro, porque não tem nutriente nenhum. Seu corpo fala assim, me dá um alimento, me dá um alimento. Quando você, assim, vou fazer um prato, metade vegetais, uns carboidratos raiz, bota lá mandioca, mandioquinha, batata doce, batata, proteína, não pode esquecer da proteína, você nem consegue comer o prato todo, você está satisfeito o dia todo. A verdade é que todo mundo pode melhorar muito a alimentação. Caminho ideal é ela ter meta e objetivo. Na vida, todo mundo tem que saber voltar a reencontrar qual é o seu objetivo de vida, qual é a sua meta. Eu acho que todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer viver muito e viver bem, né? Que a gente fala assim, o que é viver muito e viver bem? Na minha experiência médica, quem vive bem é quem vive sem tomar tantos remédios, vive em hospital. Quem tem um parente que é doente, sabe o quanto é difícil para a pessoa ter que ir, hospital e tudo. Então, é pensar na prevenção. Se ela tem um objetivo que ela quer voltar, é só começar, se joga. Primeiro, procure um médico, vai, se inscreva numa academia e vamos retornar. Porque esse é o caminho, não tem como, não deixa para amanhã. Amanhã nunca chega, amanhã sempre é amanhã. Tem que botar como hoje, uma meta para hoje. Gente, quem nunca experimentou a corrida ou qualquer tipo de esporte ao ar livre e tudo, faça. Porque é isso que vai fazer a sua poupança, tanto te dando saúde para agora, como para depois. Corra, se jogue, sempre indo no médico e tudo, porque a sensação de bem-estar, a sensação que você tem de felicidade, as amizades que você encontra no caminho de qualquer esporte, das corridas, então você faz muita amizade
Isso é que te leva a você encontrar a sua felicidade.